Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá. E eu quero convidar a vocês para uma jornada em uma das cidades mais interessantes na Alta Galileia, na Terra Santa. Siga-me pela Odisseia Judaica na Alta Galileia, na cidade de Tzfat. Agora é a hora de clicar em gostei, compartilhar o nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações. Tzfat, ou Safed, é uma cidade judaica e histórica no distrito norte de Israel, na região da Alta Galileia, e está localizada a uma altitude de 900 metros acima do nível do mar. Ela é considerada a cidade mais alta do país e, em relação ao nível do mar da Galileia, Tzfat está a 1.215 metros de elevação. Tzfat é identificada como Tzef, uma cidade fortificada na Alta Galileia, descrita pelo historiador Flávio Josefo. O Talmud de Jerusalém também menciona a cidade como um dos 5 pontos elevados, onde as fogueiras e tochas eram acesas para anunciar a lua nova e as festas bíblicas durante o período do Segundo Templo. Tzfat alcançou a fama sob o domínio dos cruzados, que construíram nela uma grande fortaleza em 1168. A fortificação foi conquistada por Saladino 20 anos mais tarde e demolida por seu neto Al-Muazzam Issa em 1219. Depois de ser reconquistada pelos cruzados em um tratado em 1240, uma fortaleza ainda maior foi erguida no local e foi ampliada e reforçada em 1268 pelo sultão mameluco Bahirbaz, que transformou Tzfat em uma cidade grande e na capital de uma nova província, que abrangia toda a Galileia e parte do sul do Líbano. Foi neste período que chegaram na região importantes figuras do judaísmo cabalista, que mistura o misticismo com a filosofia grega e traz um novo aspecto do judaísmo ultra-ortodoxo. Um deles era o Rabino Caro, que nasceu na cidade de Toledo, na Espanha, em 1488, em uma família rabínica bastante conhecida. Ele era descendente do rabino Shimon Caro, que escreveu Yalkut Shimoni. Por causa da Inquisição, Caro e sua família se mudaram da Espanha para Portugal, quando ele tinha apenas 4 anos, e anos mais tarde ele se mudou para a terra de Israel, mais precisamente para Custa, onde ficava um importante centro rabínico naquele período. Rapidamente, ele se tornou conhecido como um gênio na interpretação das leis rabínicas e na aplicação naqueles dias. Entre os renomados estava também o Ari, que chegou na região no século XVI. Ari, conhecido como Yitzhak Luria, era um alemão cabalista que revolucionou o misticismo judaico, que através da sua interpretação da sabedoria da Kabbalah originou-se a escola luriana. O Ari foi conhecido por suas ideias inovadoras na compreensão da criação e vários outros conceitos metafísicos. Ele criou a ideia do Tzimtzum, a crença de que Deus, de certa forma, restringiu-se, deixando um vazio onde o mundo foi criado. Ari, embora fosse de descendência Ashkenazi, preferia a liturgia sefaradita. Caro e Ari são apenas 2 figuras de dezenas de outros rabinos de grande importância para a história judaica medieval, que deram fama à importância mística da cidade. Foi por causa de figuras como Ari e Caro que os judeus abriram na cidade diversos seminários, que hoje recebem pessoas do mundo inteiro que querem se aprofundar no judaísmo ultra-ortodoxo e místico. Os judeus ultra-ortodoxos que chegaram na região por volta do século XVI foram ajudados por uma outra figura importante, a bilionária portuguesa Dona Grácia. Ela, com a sua fortuna, ajudou os judeus na região a sobreviverem. Além disso, financiou a abertura de diversos seminários para estudos judaicos. Segundo a tradição, Tzfat teria sido fundado por um dos filhos de Noé após o grande dilúvio. De acordo com o livro de Juízes, a região de Tzfat era onde estava localizada a tribo de Naftali, em uma região montanhosa
junto à fronteira com o Líbano. Além disso, existe uma sugestão de que a afirmação que Jesus faz sobre uma cidade situada em uma colina que não pode ser escondida pode ter se referido a Tzfat, pois ela pode ser vista claramente das margens do Mar da Galileia, onde ele e seus discípulos viviam. Após o longo declínio do Império Otomano na região, o que causou o empobrecimento e abandono de muitas cidades no país, o domínio otomano foi restaurado em todo o Levante por volta de 1840. Junto com isso, começaram as reformas do Tanzimat em todo o Império, que foram adotadas pela primeira vez na década de 1840 e levaram a um aumento constante da população e da economia de Tzfat. Em 1849, Tzfat tinha uma população estimada em cerca de 5.000 habitantes, dos quais 2.900 a 3.400 eram muçulmanos, entre 1.500 a 2.000 eram judeus e apenas 60 cristãos. O Conselho Municipal de Tzfat foi estabelecido em 1878. A população de Tzfat chegou a mais de 15.000 em 1879, dos quais 8.000 eram muçulmanos e 7.000 judeus. Muitos dos judeus de Tzfat saíram da cidade e ajudaram a formar as novas colônias judaicas na região do Golã e na Baixa Galileia. Durante o mandato britânico, a partir de 1927, Tzfat se tornou o centro do subdistrito de Safed. Segundo um censo realizado em 1922 pelas autoridades do mandato britânico, Tzfat tinha população de 8.761 habitantes, compostas de 5.431 muçulmanos, 2.986 judeus e 343 cristãos. Tzfat permaneceu uma cidade mista durante o mandato britânico e cresceu as tensões étnicas entre os árabes e judeus durante a década de 1920. Durante a Revolta Árabe, em 1929, Tzfat e Hebron se tornaram o principal ponto de conflito. Neste período, ocorreu o massacre de Tzfat, onde 20 judeus foram mortos por árabes locais, o que causou um êxodo da população judaica, mesmo Tzfat sendo parte do plano do futuro Estado judaico. A conquista milagrosa de Tzfat na Guerra da Independência. Em 1948, a cidade abrigava cerca de 12.000 árabes e cerca de apenas 1.700 judeus, principalmente religiosos e idosos. Após a decisão dos britânicos de abandonar a região, em 5 de janeiro de 1948, os árabes atacaram o bairro judeu. Em fevereiro de 1948, durante a Guerra Civil, os árabes muçulmanos atacaram um ônibus judeu tentando chegar a Tzfat, e o bairro judeu da cidade foi sitiado completamente pelos muçulmanos. Os britânicos ficaram de lado, simplesmente olhando, não interferiram e esperavam a queda da cidade na mão dos árabes e o massacre de todos os judeus que viviam no local. Segundo Martin Gilbert, os suprimentos da comida ficaram escassos. Até a água e farinha estavam em falta, e os judeus estavam desesperados. A cada dia, os atacantes árabes se aproximavam do coração do bairro judeu, explodindo sistematicamente cada judaica, enquanto pressionavam os judeus para a área central. Em 16 de abril, no mesmo dia em que as forças britânicas evacuaram Tzfat, 200 milicianos árabes locais, apoiados por mais de 200 do Exército de Libertação Árabe, tentaram dominar o bairro judeu da cidade. Eles foram impelidos pela guarnição judaica, que caminhou 23 quilômetros por dentro de uma floresta, pela madrugada, para chegar pela manhã e para os poucos judeus que ainda sobreviveram. Eles eram compostos de apenas 200 combatentes da Haganá, homens e mulheres, impulsionados pelo pelotão da Palmar. O fato é que na manhã seguinte, por causa do barulho da artilharia e não dos danos, e uma chuva torrencial, surgiu entre os árabes o temor de que os judeus estavam utilizando bomba nuclear. Eles associaram ao que aconteceu em Hiroshima, a chuva radioativa após a explosão, que souberam somente pelos jornais ou rádio,
ao que estava acontecendo com eles. Mas nós sabemos que não existe nenhuma semelhança, pois os judeus tinham um equipamento muito precário e simplesmente os árabes decidiram fugir, abandonando até mesmo os pratos sobre as mesas. 12.000 árabes fugiram naquele dia de Tzfat. Nenhum árabe ficou na cidade e os judeus tiveram uma vitória esmagadora. Foi assim que milagrosamente Tzfat caiu em mãos judaicas. A população árabe, que era quase 10 vezes maior do que a judaica, simplesmente abandonou a região rumo a Samaria, o que aumentou em muito a população nesta região. Entre as famílias árabes que abandonaram a Tzfat estava a família de Mahmoud Abbas, Abu Mazen, o atual presidente da Autoridade Palestina e líder da Fatah. Esses acontecimentos nos fazem lembrar os relatos bíblicos, em que os inimigos de Israel eram afugentados apenas pelos rumores e barulhos, ou simplesmente pelo anjo do Senhor. A população judaica de Tzfat, que havia sido massacrada e muitos haviam abandonado a cidade, era agora de cerca de 10%, e milagrosamente conseguiram prevalecer e conquistar a cidade das mãos de uma população que era quase 10 vezes maior. Após a fundação do Estado de Israel, a cidade foi aos poucos sendo repopulacionada com famílias judaicas, principalmente por novos imigrantes oriundos da Europa Oriental e Rússia. Em 1974, 25 judeus israelenses, principalmente crianças em idade escolar de Tzfat, foram assassinados em um atentado palestino, o massacre de Maalot. Nos anos 90 e início dos anos 2000, a cidade recebeu milhares de imigrantes russos e Beta Israel, os judeus negros da Etiópia. Em julho de 2006, foguetes Katusha foram disparados pelo Hezbollah do sul do Líbano e atingiram de cheio a cidade, matando um homem e ferindo outros cidadãos. Muitos moradores fugiram da cidade para se abrigar na região central do país e voltaram após o conflito. Em 22 de julho de 2006, 4 pessoas ficaram feridas em um ataque com mísseis. A cidade continua seu status único de centro de estudos judaicos, incorporando inúmeras instalações educacionais. Em 2010, 18 rabinos sêniores, liderados pelo rabino-chefe de Tzfat, Shmuel Eliyahu, emitiram um decreto pedindo aos moradores da cidade que não alugassem ou vendessem propriedades para os árabes. Os árabes continuam sendo uma proporção fracionária da população. Estudam na cidade de Estudam em Tzfat cerca de 1.300 estudantes árabes no Tzfat Academic College, uma faculdade de medicina. Em Tzfat você poderá encontrar algumas das sinagogas mais renomadas do país, principalmente para o judaísmo cabalista, como a sinagoga sefaradita do Ari, além da sinagoga do Al-Shler e da sinagoga de Abu Hav. Mas a mais renomada de todas é a sinagoga de Caro, que tem um livro da Torá com mais de 500 anos. Eu espero que esta jornada pela história de Tzfat venha a esclarecer um pouco mais da história incrível do povo de Israel e a Odisseia judaica. Se você ainda não o fez, não deixe de compartilhar o nosso canal, clicar em gostei e apertar o sininho para receber as notificações. Mais uma vez, muito obrigado a você por ter assistido este programa. Aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá, desde Sião para você.